Olá, bom dia, 6 horas e 2 minutinhos, o programa Notícia de Frente começando agora. Vamos falar da segunda fase da Operação Curare. Polícia Federal investiga se recursos da pandemia serviram para a compra de cervejaria. Vamos falar também do primeiro deputado caçado por fake news. E Portão do Inferno pode se tornar um complexo turístico? Pois é, tudo isso e muito mais hoje aqui nessa bancada. Mas antes, bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilia, bom dia ao Coité, bom dia nossa querida doutora Verônica Raquel, que está sempre nos orientando lá no De Carona. Bom dia a você que nos acompanha todos os dias. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma excelente sexta-feira a todos. Que assim seja. Bom dia para você, Kleber Lima. Sexta-feira, sextou, final de semana aí. Bom dia, Luciana. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos. Bom dia a você que nos honra com a sua qualificada audiência. E finalmente, assim, vamos entrar em outro feriadão, né? Agora. Para quem? Para os que têm direito, né? Que merecimento. Não é o nosso caso. Verdade, né? Mas assim, ontem foi dia do servidor, então teve aí um feriadão, digamos assim, né? Apenas para um certo público, não para todo mundo. E dia 2 de novembro é uma data de muito respeito, né? É diferente, nem serve para ser um feriadão, para fazer aquelas viagens, mas... Será? É um momento... Não, tem muita gente Tem gente que reza à distância, falou, não, ele vai receber igual. Posso rezar, não precisa ir no cemitério, né? Concordo com você, Kleber, concordo. Mas de outro lado também, vamos lembrar, né, que tem aquelas pessoas que preferem acabar preservando, né, finados, dia 2. Reza é para a alma, né, para o espírito. O espírito não está no cemitério. Não precisa ir lá presencial. É uma tradição, né, Kleber? É uma tradição. Mas vale a reza à distância, remota, reza office. Está na moda home, né? Mas os católicos acabam, né, respeitando mais o dia de finados, é uma tradição. É claro que nem todas as religiões têm esse hábito, né? E como você mesmo disse, as pessoas têm todos os dias do ano, né, para fazer as suas rezas, lembrar das pessoas queridas que já partiram, né, professor? Claro. Mas eu concordo que o finados é guardado mais pelos católicos, não por todas as religiões. Sim, e um momento, sobretudo, de reflexão, né? De passagem, de ter consciência de que realmente nós estamos aqui de passagem e tudo passa, né? Tudo é emprestado a nós por Deus. O tempo todo. Nós não temos pai, não temos filho, não temos absolutamente nada. Tudo nos é emprestado em tempo e tirado em tempo na vontade de Deus. É isso. Filosoficamente é isso, né? A gente precisa ter essa consciência, né? Essa racionalidade com relação à vida e estar presente sempre grato a tudo aquilo que realmente a gente tem. Eu sempre acordo nesse sentido, né? Quando eu acordo entendendo que Deus está me dando uma nova oportunidade de viver. Isso é muito importante. Muito bem, parabéns, professor. Gente, olha só, 6 horas e 5 minutos. Vamos agora dar aquela olhadinha nas imagens do trânsito. Vamos ver como está a movimentação nesta sexta-feira, porque ontem estava um fiasco, hein? Sem movimento algum, mas hoje não, olha. Hoje tem servidor público trabalhando, então, porque o movimento aí já tem mais corpo. Começamos agora pela Avenida Miguel Sutil. Tem um movimento aí mais tímido, mas nos dois sentidos da pista, porque ontem, gente, pareceu uma cidade fantasma nesse horário. Mas hoje o movimento está um pouquinho maior. E eu tô olhando, sabe o quê? Dá para perceber esse clima, né? Tá agradável ainda. Sei que você estava olhando um ônibus. A gostar de ônibus assim, não sei aonde. Olha lá. Ai, professor, tá movimentado esse trecho aí? Tá bastante movimentado. Tem ônibus aí, professor? Lá no Cidade Alerta, tá bem movimentado para esse horário, né, Luciano? Fernando Corrêa da Costa, lá no Cidade né? Alerta, como está sempre muito lotado o trânsito, eu falo assim, esse é o sonho da Luciana. De manhã não tá muito, né? Olha aí, esse trecho aí da Avenida Fernando Corrêa, olha só. Tá pesado o trânsito aí nesse horário, tô até estranhando agora. Meu Deus, o que foi que aconteceu? O pessoal está querendo tirar o atraso dessa quinta-feira para quem não foi trabalhar. Olha lá, Kleber Lima, parece que o movimento está o triplo do normal aí para uma sexta-feira. Não vou nem dizer que o pessoal está se preparando não para pegar a estrada aí, para passar um final de semana fora prolongado por conta de 1º de novembro e 2 de novembro. Nós nem sabemos exatamente como vai ser, né, esse 1º de novembro, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a questão aí de uma possível paralisação de caminhoneiros, um possível desabastecimento, ainda a gente vai discutir sobre isso.
Agora fomos diretamente para a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, cheia de cor, gente. Olha que coisa mais linda, esse verde é maravilhoso. Mudou completamente o cenário. Estava murcho, estava meio que amarelado, né? E a chuva veio, graças a Deus. E a previsão é de continuar um período aí mais chuvoso, porque tem que ser assim, né? A gente está precisando que caia muita água mesmo. Vamos para a última imagem, então, do trânsito desta sexta-feira, dia 29 de outubro, a última sexta-feira do mês. Outubro indo embora já. Que imagem linda! Olha esse céu espetacular lá do viaduto do Despraiado. Praticamente um cartão postal. Céu lindo, belíssimo. Hoje, com a graça de Deus, vai ser um dia muito iluminado, muito abençoado. Então, Amém. Vamos ficar aí com essa imagem belíssima para encerrar aqui as imagens do trânsito. E já vamos de notícia, vamos saber todos os detalhes agora da segunda fase da Operação Curare. Nós aqui nessa bancada que demos em primeira mão, passo a passo, da deflagração desta operação. Tivemos aqui, inclusive, com exclusividade, ao momento da chegada do ex-secretário Célio Rodrigues à sede da Polícia Federal. Vamos entender, então, o que foi que aconteceu desde o início da deflagração da operação. Roda aí o VT para a gente ter todos os detalhes com Daniel Santos. O ex-secretário Célio acaba de chegar à sede da Polícia Federal. Na imagem em primeira mão, o ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Célio Rodrigues, foi um dos 3 alvos da Polícia Federal de Mato Grosso na manhã desta quinta-feira. O empresário Paulo Souza Jamur foi preso em Curitiba. Ele já é um condenado por desvios de dinheiro público em um município do litoral paranaense. Célio e Paulo seriam sócios dessa cervejaria em Várzea Grande. Segundo as investigações, comprada com dinheiro público. O que as investigações apontam até o momento é que, na vigência do contrato aí com essa empresa terceirizada, essa cervejaria foi adquirida aí recentemente pelos 2 principais investigados. Porém, a transferência da propriedade da cervejaria não foi para o nome dos investigados, e sim para o nome de terceiras pessoas, o que levantou para a gente a suspeita de lavagem de dinheiro pela dissimulação aí dos valores recebidos do patrimônio adquirido, colocando esse patrimônio em nome de terceiros. E tem mais. A investigação mostra que nos últimos 2 anos, o esquema desviou mais de 100 milhões de reais. Dinheiro enviado pelo Ministério da Saúde para que municípios investissem na compra de equipamentos e manutenção de unidades de tratamento intensivo para pacientes com Covid-19. Parte dos recursos teria sido usado na compra de carros e barco de luxo. O dinheiro saía dos cofres públicos e seguia para empresas terceirizadas. Essas contratavam empresas de fachada, a chamada quarteirização. O esquema ele consistia principalmente em um município de Cuiabá contratar uma empresa de prestação de serviço terceirizada, e essa empresa terceirizada ela não prestar a integralidade desses serviços e sim contratar uma outra empresa para que ela pudesse atender no todo ou em parte esses serviços. E nesse processo todo aí havia uma elevação do preço pago a essas empresas, né? Uma investigação de possível superfaturamento, o que resultou aí num pagamento aí, de mais de 100 milhões de reais a essas empresas aí no triênio 2019 a 2021. O que vem sendo investigado é quanto desses 100 milhões que corresponde ao superfaturamento, quanto desses 100 milhões que corresponde aí a desvio de recursos públicos. Célio Rodrigues permaneceu 45 dias no cargo de secretário até ser exonerado por determinação da Justiça Federal. Na época, Célio negava irregularidades nos contratos da pasta. Todo gestor é acompanhado, todos os contratos que são feitos por um gestor público, pelo Ministério Público, Tribunal de Contas e órgãos de controle. Alguns contratos são específicos e no momento que eles entendem que precisa de um esclarecimento maior, faz um inquérito administrativo. Na verdade, a matéria saiu um pouco parecendo que era uma investigação criminal, isso não é um inquérito administrativo. A operação desta quinta foi batizada de Cupincha. Significa cumplicidade entre comparsas. Foram 13 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão.
Vemos aí na reportagem, professor, as investigações, pelo menos no início, né? E o que a Polícia Federal está investigando é o fato de que dos 100 milhões de reais que eram para ser utilizados 100% na saúde, com exclusividade, inclusive, para o enfrentamento à pandemia, parte desse recurso pode ter ido diretamente para a compra aí de cervejaria, para lavagem de dinheiro, veículos de luxo, enfim, para enriquecer o bolso, professor, não foi para combater não a Covid-19. Exatamente, este é um caso em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, né? Passou bem longe do relatório final da CPI da Covid em Brasília. Quantos casos desses semelhantes nós não poderíamos ter, nós não poderíamos ter, né? No Brasil, por conta de uma investigação mais profunda por esta CPI da Covid, em governos, em prefeituras, por conta dos recursos federais que foram encaminhados a aos governos, né? e às prefeituras. Então é isso. Eu acho assim, o que é importante nessa história toda? Nós lembrarmos que nós estamos com o prefeito afastado por mais 90 dias, por conta de não ter cumprido decisão judicial, não foi só uma, foram 4 decisões judiciais, né? Um escândalo da saúde que já virou um escândalo nacional, mais uma vez, Cuiabá é manchete dos principais sites, de emissoras de televisão, né? Destacando exatamente isso aí que vocês estão vendo, né? Corrupção mais escancarada possível, e que necessariamente mata e matou muita gente na fila dos hospitais por falta de condições de atendimento, principalmente em meio a uma pandemia como essa que nós tivemos aqui no estado do Mato Grosso, aqui no Brasil e no mundo, né? É isso que nos entristece. O que a gente precisa ter agora é celeridade da justiça. A Polícia Federal está fazendo o seu trabalho, celeridade da justiça para realmente cruzar as informações e botar na cadeia as pessoas que cometeram esse crime, que não é um desvio pequeno. São 100 milhões de reais, tem outros recursos importantes também, com relação aos medicamentos vencidos, são mais 30 milhões de reais de medicamentos vencidos. Se você somar tudo isso, você vai ver exatamente o dano que isso causa à sociedade e vem causando há muitos anos. A gente precisa ter um pouquinho mais de esperança, né? E realmente acreditar que desta vez as pessoas que prejudicaram a sociedade como um todo possam pagar por isso, né? Tá certo, professor Kleber Lima, nós dissemos aqui ontem e foi feita a confirmação que eram 3 mandados de prisões. Sabemos que até o momento os 3, eles foram cumpridos ou ainda não, Kleber Lima? Ainda nesse caminho, né? A Polícia Federal está tentando seguir a trilha desse dinheiro, né? Exatamente o emprego dele. E eu gostaria até de perguntar para você, Kleber, tem alguém ainda aqui não foi encontrado pela Polícia Federal? Tem, um dos 3, né? Joani Costa de Deus, que é o sócio da esposa do Célio na cervejaria. A gente ficou ontem aqui durante a cobertura, meio sem, só no final que a gente conseguiu dar a informação, também em primeira mão, de que a cervejaria era alvo da operação, não por ter fornecido medicamentos, mas por ter sido adquirida supostamente com recurso desviado dos recursos públicos vindos para a Covid. O valor da transação da cervejaria teria sido 100 mil reais, um valor relativamente barato, né? 100 mil reais é um preço de um lote em bairro popular, né? Até. Mas a gente não conhece os detalhes da operação, qual é o tamanho do passivo, às vezes a pessoa está comprando dívida também, né? Sabe-se já que esta cervejaria, que é uma cervejaria artesanal, cervejaria Cuiabana, né? Ela sofre uma execução fiscal de 90 mil pela Secretaria de Estado da Fazenda. Não estava pagando imposto, né? Então aí já dobra para 200 o valor, né? É verdade. Então, comprou a dívida. E eu chamo a atenção, Luciana, na matéria do Daniel, que nós exibimos agora, as declarações do delegado. Ele fala assim: agora nós vamos apurar quanto desses 100 milhões foram desviados. Foram desviados da finalidade, são produto de corrupção, de roubo. Porque todo mundo falou ontem o número de 100 milhões e a primeira ideia que todo mundo forma é que foram desviados 100 milhões de reais. Não é isso, pelo que o delegado deixou claro.
100 milhões de reais é o volume dos contratos que os envolvidos administraram no período de 2019 a 2021, começo de 21, né? Então, desse montante, desse valor dos contratos, quanto foi desviado? Foi 10, foi 20, foi 30, foi 50, foi tudo, né? Isso é uma informação que ainda a polícia está apurando. E quero também fazer um destaque aqui, ontem, assim como nós, como televisão, demos o furo, estava lá o repórter fotográfico Rogério Florentino, do site Olhar Direto. Era o Rogério que estava ali. E ele conseguiu dar um zoom na câmera dele e fotografar a pasta que o Célio chegou com ela lá na Polícia Federal. E era sabe o que, Luciano? Era o quê? Era o diploma do Célio. Ou seja, já sabia que ele ia em cana, falou, pelo menos tenho direito a uma cela especial, né? Interessante a curiosidade aí dos bastidores da cobertura, do valoroso trabalho que a imprensa faz nesses casos. Com certeza, Rogério é um grande profissional também, e até parabenizar aqui, tivemos um cinegrafista praticamente estreando aqui, o Jean, da nossa emissora, e ele conseguiu também imagens belíssimas ali. A equipe ficou em um ponto bem estratégico, viu, Kleber, justamente para trazer para você, telespectador, a melhor imagem, a melhor informação, o melhor ângulo, e a gente conseguiu, a equipe que estava na externa ontem conseguiu flagrar exatamente o momento da chegada do ex-secretário. E o Rogério também conheço, parabenizo o trabalho dele, um grande profissional. O Jean, aliás, estava, parece que de um ele foi flagrado alto, pela né? nossa lente, inclusive, viu, Kleber Lima? O Rogério, ali, ó, tá escondidinho ali, exatamente. Tá vendo o Rogério ali atrás, numa árvore? Você não percebeu, mas não. Sim, então aquele ali é o Rogério, gente. É o trabalho da imprensa aí, pode chover, pode fazer sol, pode tentar proibir a gente, mas... são os profissionais que não aparecem, né? Não no aparecem. Vídeo, ficam atrás das câmeras e são indispensáveis, fundamentais. Sem eles, não teria nada disso, né? Era não só o relato oral, né? E às vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é isso? Um trabalho magnífico mesmo de toda essa equipe brilhante aí na captação da imagem, daquele momento decisivo. Passou, foi, já não dá mais, né? Então, é muita agilidade no trabalho deles. E ainda falando em relação aos recursos, Kleber, você disse exatamente, né, o que o delegado está investigando. Até perguntei para você, e agora, né, a investigação se pauta também na trilha, né, desse recurso, desse dinheiro. E vamos lembrar aqui, claro que nós não temos nesse momento números exatos, né? Mas, professor e Kleber, o governo de Mato Grosso sempre dizia que ele é que estava prestando um atendimento à população daqui de Cuiabá para a Covid-19. Muitas foram as reclamações nas unidades básicas de saúde. Eu repito isso porque a população ia em massa buscar medicamentos, atendimento, e aí esse dinheiro que pode ter sido desviado não fez falta lá na ponta. Eu estou falando apenas aqui das unidades básicas de saúde de Cuiabá. Óbvio que fez falta, e vem fazendo falta. A gente precisa ser claro com isso, né? Contundente nas afirmações. E quando o governo diz assim, olha, nós tivemos muitas ações proativas no sentido do combate à Covid-19, não está mentindo não, porque se não fosse o governo do estado para criar o centro de triagem lá na Arena Pantanal, nós teríamos um problemaço. E esta foi uma iniciativa do governo do estado por conta da falha no atendimento básico de saúde nos bairros, né? Na medida que as pessoas começaram a passar mal e uma orientação errada por parte da OMS e, consequentemente, uma orientação errada por conta do atual ministro à época, Mandetta, né, do ministro da Saúde, dizendo o seguinte, procure ajuda só a hora que você estiver com falta de ar. Se nós não tivéssemos um atendimento rápido no centro de triagem, que foi criado na sequência, nós teríamos muito mais óbitos, muito mais pessoas passando necessidade, porque elas não tinham a quem recorrer. E foi exatamente isso, porque a saúde básica não estava funcionando, por conta, inclusive, da demanda, que aumentou muito à época dos sintomas da Covid-19. Eu me lembro muito bem disso e relatei por várias vezes no Cidade Alerta, relatei por algumas vezes no Balanço Geral, relatei no Cadeia Neles, essa necessidade. Então, o governo cumpriu sim, o governo do estado de Mato Grosso cumpriu e vem cumprindo fortemente
esse trabalho, inclusive com relação às UTIs, né? O investimento foi alto nesse sentido, no combate à Covid-19. Eu não tenho nenhum tipo de ressalva com relação ao governo, mas com relação à prefeitura, algumas coisas ficaram completamente fora de mão, como por exemplo a contratação de empresa de drone. Lembram disso? Sim. Empresa de drone para poder fazer combate à Covid-19. Quer dizer, um absurdo, mas enfim. Tá certo, Cleber, olha só, vamos pegar aí 100 milhões de reais, vamos dizer que a Polícia Federal, por exemplo, conseguiu identificar que 10%, né, desse volume acabou sendo desviado. 10 milhões de reais, ainda assim é uma quantia imensa, dá para comprar muito medicamento, dá para comprar muitos EPIs, porque a gente não pode também tirar o impacto do que significa tirar um centavo que seja, né? Agora, a gente está falando aí de um total de 100 milhões de reais. Não sabemos se 1 milhão, 2, 10, 15 ou a metade, como você mesmo diz, pode ter sido desviado para o bolso de possíveis aí empresários ou pseudo-empresários. Não sei nem que nome dar, no caso, para esses que estão sendo investigados, porque se trata de dinheiro público sendo aplicado no bem privado. Qualquer recurso que seja é impactante, porque a gente está falando aqui de uma área muito sensível, estamos falando de saúde e em plena pandemia, Cleber Lima, não dá para minimizar, mesmo que os valores tenham sido menores, não a metade, ou 30%, 10%, não sei. R$1, se foi apropriado indevidamente, está errado, né? É roubo. Quem rouba, tem até um ditado, né? Quem rouba rouba 1 milhão, e faz falta sim, com toda certeza, numa área em que já falta recurso, né? A área da saúde, apesar de todo o investimento que é feito, é uma área que eu até coloco para os nossos telespectadores o seguinte: a saúde, que é um bem essencial à vida das pessoas, ela tem, por força de lei, 15% do orçamento das prefeituras e do governo. É obrigado pela Constituição. 10%, aliás, quase metade do que tem a saúde, que é 25%. Isso. Do que tem, perdão, a educação, que é 25%. Não estou dizendo que a educação não seja essencial. A educação também é essencial. Mas a saúde, por lidar com a vida das pessoas, ela tem menos recursos obrigatórios do que a educação, e ambas atendem a 100% da população. Tudo bem que você tem um volume infinitamente maior de pessoas utilizando o sistema de educação ao mesmo tempo, né? As crianças, os adolescentes, todos no período escolar, frequentando aí 500 mil pessoas é a população estudantil de Mato Grosso hoje, enquanto que você não tem 500 mil pessoas utilizando o sistema de saúde ao mesmo tempo, né? Isso é verdade. Mas, de um modo ou de outro, elas também, todas elas, também necessitam do atendimento à saúde e têm bem menos recursos. E ainda tem um problema principal, que além do baixo financiamento no caso da saúde, que é a má gestão. A má gestão, a corrupção. Então, a soma desses três fatores produz um caos, né? Social num país como o nosso, que se propõe a dar saúde de graça para as pessoas, né? Isso não é uma regra em todos os países do mundo, é uma regra, aliás, o SUS existe só no Brasil, né? Essa proposta, que é uma proposta maravilhosa, ousada, mas que para funcionar adequadamente ainda precisa de muita evolução, tanto no financiamento como no controle dos gastos e na gestão. Luciano, o que você faz com 100 milhões de reais? Resolve o problema de água de Várzea Grande. É o que realmente Calil Baracate está fazendo agora. Está investindo 100 milhões para poder resolver um problema crônico da cidade. Você vê o quanto de dinheiro é 100 milhões de reais. Quantos postos de saúde você pode criar e construir por conta disso? Quantos centros de convivência? Quantos parques vocês podem desenvolver, né? Agora você imagina esse volume de dinheiro retirando da saúde em meio a uma pandemia. Isso sim é um genocídio. Você está entendendo? Isso sim é uma interpretação, do seu ponto de vista, de genocídio, porque você está tirando a possibilidade de vida das pessoas, né? Porque você tem corrupção, né? Uma corrupção deflagrada ali, que a Polícia Federal está mostrando para a sociedade e desvelando a conta-gotas a cada dia uma situação cada vez mais complicada para uma série de pessoas, né? Que, de certa forma, configurou aí uma organização criminosa dentro de um esquema antigo.
antigo, que vinha dando certo, enriquecendo muita gente, né? Dentro de um canhão político, né? Formando um canhão político na educação, que você pode ter, esse é da educação, você pode ter um canhão político na saúde, esse é da saúde, você pode ter na educação, você pode ser em outras áreas, né? Enfim, então você vê que o problema é gravíssimo e a gente precisa apurar isso o mais rápido possível. Tá certo, professor. Olha, nesse momento, gente, eu vou pedir até a sua ajuda aí para que está em casa nos assistindo. Encaminhe aqui para a gente o medicamento que você foi lá buscar e não encontrou. E por que eu estou dizendo isso? O professor acabou de falar aqui que 100 milhões de reais pode ser muito transformador quando está na mão de um bom gestor. Kleber lembrou aqui que não importa o volume de que é desviado. Se tirou da saúde, se tirou de qualquer finalidade devida, é crime. E aí eu recebi uma mensagem aqui que me chamou muita atenção, dizendo o seguinte: olha só, bancada, losartana, que é um medicamento muito barato, que custa R$5, ainda assim tem gente que faz fila para buscar esse medicamento porque não tem R$5 para comprar. É um remédio básico para manter aí o equilíbrio da pressão arterial. Então, para a gente entender que o volume financeiro que é desviado faz muita falta lá na ponta e, de fato, pode significar aí a sua vida. Então, manda aqui para a gente os medicamentos básicos que você vai buscar lá na rede pública e não encontra, tá? Eu estou falando só de medicamentos, gente, porque 100 milhões de reais é um valor que dá para fazer, de fato, como essa bancada já avaliou aqui, até construção de posto de saúde, melhorar e muito a rede de atenção à saúde pública daqui de Cuiabá. Olha só, são 6h28, o tempo passa rápido demais. Eu vou chamar um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.